E a gente vai discutir um pouco do comportamento desse ativo e falar, será que é possível a gente chegar em um momento em que o Bitcoin esteja valendo 1 milhão, 1,5 milhão de dólares? Mas vamos lá, vamos sentar ali e vamos discutir um pouquinho o que pode acontecer nos próximos anos e como você deve investir, né? Com qual tipo de visão. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai discutir sobre o Bitcoin, que nas últimas semanas rompeu mais uma vez a barreira dos 100 mil dólares a unidade e aonde que isso pode chegar. A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 5 de dezembro de 2024. De dezembro de 2024 até abril de 2025, o Bitcoin chegou a cair 28%. Depois de romper a barreira dos 100 mil dólares, ele chegou a cair a 74 mil dólares, levando alguns investidores, aqueles que são mais aventureiros, ao desespero, aqueles que não entendem direito os fundamentos da moeda, não entendem a importância do tempo e não entendem um pouco o histórico que há por trás de todo o movimento, de tudo isso que vem acontecendo por trás desse ativo nos últimos anos, que vem se consolidando cada vez mais. Se consolidando a ponto de alguns investidores aqui dos Estados Unidos, onde eu estou nesse momento, acreditarem tanto que chegam a falar que ele pode chegar a valer mais de 1 milhão de dólares a unidade. E é isso que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês nesse vídeo. Então, ali na frente está o meu computador, eu vou sentar ali e a gente vai discutir um pouco do comportamento desse ativo e falar, será que é possível a gente chegar em um momento em que o Bitcoin esteja valendo 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, como diz a Cathie Wood, que é uma grande defensora dos criptoativos. O que vem acontecendo? Quais que são os principais marcos que levaram esse mercado a estar se consolidando cada vez mais? Uma outra coisa muito interessante, no final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, no final de maio, aqui nos Estados Unidos vai ter a Bitcoin Conference, onde a gente vai ter a presença do vice-presidente dos Estados Unidos. Então, isso é um marco muito relevante para o setor. Mas vamos lá, vamos sentar ali e vamos discutir um pouquinho o que pode acontecer nos próximos anos. Opa, agora sim, sentado aqui na frente do computador, fica mais fácil eu compartilhar minha tela com vocês e enriquecer um pouco mais essa nossa discussão. Mas antes de eu seguir o vídeo, vou pedir para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o like se você estiver curtindo o conteúdo, ativa o sininho ali e deixa o teu comentário, que isso ajuda demais a gente. Mas vamos lá, para a gente entender um pouquinho o que vem acontecendo e os últimos movimentos do mercado de cripto, eu queria compartilhar um pouco a minha tela aqui com vocês, e onde eu vou discutir 3 grandes fases que aconteceram na minha visão, que foi muito importante para a gente chegar nesse momento atual, onde a gente tem o Bitcoin valendo 100 mil dólares ou pouco mais de 100 mil dólares a unidade. E as fases são essas aqui. A seguinte, a primeira fase que a gente tem é uma fase que começa em 2009, né, com a criação do Bitcoin, até 2012. Aqui é uma fase onde os principais adeptos são os nerds e os entusiastas de criptografia e tecnologia. Então estava muito presente em fóruns da internet e menos presente na mídia, né, nos noticiários dos jornais. Entra uma segunda fase que é entre 2013 até 2017, e essa fase é onde entram os aventureiros e os especuladores. E aqui é uma fase muito importante porque começa a aparecer os primeiros relatos de pessoas que ganharam muito dinheiro e ficaram muito ricos com o Bitcoin, quando ele sai da casa de centavos de dólares a unidade para depois milhares de dólares. É uma fase que trouxe muitos especuladores e aventureiros e, ao mesmo tempo, muitos críticos. Inclusive,
essa pessoa que vos fala nesse momento foi um crítico ferrenho, eu fui um crítico ferrenho falando que poderia ser a maior bolha da história. Não acredito mais, mudei de opinião e hoje, por que que eu mudei drasticamente de opinião? Porque a gente entra numa terceira fase que dura de 2018 até esse momento, que é a adoção institucional. O que que acontece? De uns anos para cá, a gente começou a ver algumas empresas adotando o Bitcoin, ou colocando não só aceitando pagamentos em Bitcoin, mas mais importante que isso, adotando como uma reserva de valor, como um ativo digital. Isso a gente já viu a Tesla fazendo isso, a SpaceX fazendo isso, na América Latina, o Mercado Livre, nos Estados Unidos tem também a MicroStrategy, do Michael Saylor, que é a empresa que mais possui Bitcoin, né, dentro do seu balanço. No Brasil, a gente teve recentemente a Melius adotando o Bitcoin como uma estratégia de tesouraria. Então, a gente vê também, a partir de 2024, em janeiro de 2024, a SEC, que é a CVM aqui dos Estados Unidos, aprovando os primeiros ETFs de Bitcoin. E isso acabou fortalecendo o mercado. A gente vê também a eleição do Trump foi fundamental também para fortalecer ainda mais o mercado. E isso tudo, todos esses momentos e essa terceira fase aqui, ela vem como uma fase de maior aceitação, não só pelo público em geral, mas pelo público institucional. E se a gente for ver aqui, eu separei aqui dois principais movimentos aqui que ajudaram nessa valorização e nessa consolidação como um ativo mais seguro, né? Que é a criação dos ETFs ali, a aprovação da SEC para a criação de alguns ETFs, e aí entrando a BlackRock, entrando a Fidelity e a ARK Invest ali no setor. A eleição do Trump ajudou também aqui em outubro de 2024. Foram os dois últimos grandes eventos que ajudaram o Bitcoin a se consolidar. Eu cheguei nesse estudo aqui e a gente percebe que dos últimos 12 anos, o Bitcoin foi a classe de ativo que teve o melhor desempenho em 9, né? Então, não adianta a gente querer ficar batendo contra isso. E existe, sim, a possibilidade de ele continuar se valorizando, principalmente porque vai ter uma maior adoção institucional, e já é um movimento que a gente começou a perceber nos últimos anos, principalmente nesse último ano. Olha isso aqui, ó, em 2013 o Bitcoin subiu 5.800%. 2014, 60% de queda, né, perdendo aqui para o mercado de equity dos Estados Unidos. Já em 2015, valorizou 35%. 2016, 124%. 2017, 1.622%. 2018 teve uma queda de 72%. E é aqui que a pessoa, o aventureiro, acaba se perdendo, o desesperado acaba se perdendo. 2019, ano positivo também para o Bitcoin, 2020 positivo, 2021 positivo, 2022 uma queda de 65%, 2023 uma alta de 156%, 2024 122%. Isso prova que é um ativo que vem se fortalecendo, vem entregando um desempenho cada vez mais sólido para o investidor ao longo do tempo. No outro dia, eu estava fazendo algumas pesquisas aqui, eu cheguei a um relatório de uma empresa aqui dos Estados Unidos, eu quero compartilhar alguns dados com vocês. Eu estava aqui pensando, o que tem de acontecer, o que precisa acontecer nos próximos anos para o Bitcoin valer mais de 1 milhão ou próximo de 1 milhão de dólares a unidade. E eu cheguei num relatório, eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a distribuição dos bitcoins até 31 de dezembro de 2024. Então, a gente tem aqui dos 21 milhões de bitcoins que são possíveis, aonde que estão?
E a gente tem aqui que ainda existe para ser minerado aproximadamente 5% disso, ou seja, 1.200.000 bitcoins ainda para ser minerado. A gente tem 1,4% desses 21 milhões nas mãos dos governos. Os fundos, né, e ETFs possuem 6% dos bitcoins. Aqui outras entidades 0,9%. Satoshi aqui, que foi a primeira carteira que o Satoshi Nakamoto minerou aproximadamente 4,6%. E isso aqui há relatos que nunca foi mexido nisso aqui. E aproximadamente 69% estão na mão de indivíduos, né, de pessoas individuais aqui, 69%. Uma coisa que me chamou, então existe escassez aqui, só existe 21 milhões de bitcoins possíveis. Então aqui, olha só, 7,5% foram perdidos e isso nunca mais vai ser recuperado. Então a gente tem 1.570.000 bitcoins que foram perdidos para sempre. O que me chamou mais atenção é esse próximo slide aqui, ó, que mostra basicamente o que aconteceu no ano passado. E a gente teve o quê? Os ETFs, os fundos, foram os principais compradores no ano passado. 519 mil bitcoins foram para a mão de grandes fundos, principalmente aqui dos Estados Unidos. Depois, as empresas, grandes empresas, como a MicroStrategy, né, do Michael Saylor, como as empresas que estão fazendo caixa, colocando no caixa como estratégia de tesouraria o Bitcoin, são 374 mil. E, em contrapartida, aqueles investidores individuais, que são as pessoas que começaram e que deram tração para o mercado, estão vendendo. Isso aqui pode ser realização de lucro, ou até mesmo aquelas pessoas que têm algum medo em algum momento de queda e se desfazem dos bitcoins. O fato é, Wall Street, grandes empresas, o investidor profissional no ano passado comprou e comprou muito, e o investidor individual vendeu. O que pode acontecer e o que está acontecendo é que nos próximos anos a gente pode ver uma maior adoção institucional. E isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Porque essas empresas de ETFs possivelmente não venderão esses ativos, manterão ali. E só existe 21 milhões de bitcoins possíveis de existir. Se as pessoas, ou se as empresas e os fundos estão comprando e mantendo aquilo em carteira, aquele ativo que vai estar circulante ou possível comprar vai reduzir, vai ser cada vez mais escasso, vai fazer com que ele suba cada vez mais nos próximos anos. Agora, o que pode ou o que deve acontecer para o Bitcoin chegar na casa ou próximo de US$ 1 milhão? Uma coisa é clara, né? O Bitcoin é um ativo diferente de muitos que existem. Por exemplo, não vai existir mais do que 21 milhões de unidades. E isso está programado no código. Agora pensa comigo. Se as grandes empresas, os fundos e os governos começam a comprar Bitcoin e a segurar esse Bitcoin, ou seja, compram com a intenção de não vender no curto prazo ou manter como reserva de valor estratégica ali nos seus caixas, vai sobrar cada vez menos ativo para você que queira comprar. Ou seja, isso vai fazer com que o preço do ativo suba cada vez mais. É como se todo mundo quisesse comprar ouro, mas o ouro tivesse trancado num cofre e você não consegue comprar. Quando a oferta é pequena e a demanda cresce cada vez mais, o preço tem um caminho. E é um caminho único, é para cima. É por isso que muita gente acredita, assim como eu acredito, que o Bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão a unidade. Agora, se eu compartilhar com vocês aqui, vocês vão ver aqui o ranking, né, de ativos por categoria em valor de mercado. Então a gente tem o ouro aqui com valor de mercado de 21 trilhões de dólares, ou seja, o preço da onça do ouro está US$ 3.200 a onça.
Esse valor de mercado é calculado com base em todo o ouro que existe acima do solo nesse momento, vezes 3.200 dólares a onça. Depois a gente tem a Microsoft valendo 3 trilhões de dólares. Então o ouro é 21 trilhões, o valor de mercado. A Microsoft, que é o segundo ativo mais valioso do planeta, 3 trilhões. A gente tem a Nvidia, tem a Apple, tem a Amazon e em seguida o Bitcoin valendo 2 trilhões de dólares em valor de mercado, já acima da Alphabet, que é o Google, e acima da prata. Para o Bitcoin valer 1 milhão de dólares, a gente teria que o preço dele, o valor de mercado dele ser parecido, né, ou quase igual o do ouro, que na minha visão é uma coisa que pode acontecer uma vez, né, citando mais uma vez, uma maior adoção institucional por ele. Isso pode levar o preço dele, sim, a não ser de 100 mil dólares, 103 mil dólares, para 1 milhão de dólares, aí ele estaria equivalente aqui, equiparado com o ouro. E aí é uma questão de acreditar ou não acreditar. Se você acredita, faz sentido ter uma parte do ativo na tua carteira, assim como você pode ter uma parte de Apple, uma parte de Amazon, uma parte de Microsoft, é você colocar o Bitcoin ali na carteira. Tem gente que coloca uma parte em ouro, né, estratégica para reserva de valor. E o que deveria acontecer nos próximos anos para a gente chegar nesse patamar? Uma maior adoção institucional, na minha visão, uma expansão dos ETFs, né? Os ETFs começarem a comprar cada vez mais, que vai levar a uma diminuição da oferta líquida do ativo, talvez uma maior integração nos sistemas de pagamento, ou seja, as empresas ou o mercado de forma geral utilizar mais, e uma adoção por parte dos governos, né, como já aconteceu aqui uma promessa do Trump, né, uma adoção ali dos governos em criar alguma reserva estratégica de Bitcoin. Então, se a gente vier aqui, a gente tem, quando a gente fala dos principais governos, o governo dos Estados Unidos com quase 200 mil bitcoins. Isso aqui são bitcoins apreendidos. Aqui tem a China, né, com 190 mil bitcoins. Depois o Reino Unido, Ucrânia, Coreia do Norte, né, El Salvador com 6 mil, Venezuela. Então, uma promessa de campanha do Trump é você ter uma reserva estratégica de bitcoins, sendo os Estados Unidos, colocando os Estados Unidos como um protagonista dentro do mercado. Aqui a gente consegue ver também algumas empresas, né, que estão fazendo, né, a reserva de caixa ou utilizando o Bitcoin como estratégia de tesouraria, como a MicroStrategy, que tem 568 mil Bitcoins. Tesla tem 11 mil Bitcoins. A Coinbase aqui tem 9 mil Bitcoins. É uma outra empresa muito conhecida, principalmente para nós, latino-americanos, Mercado Livre. Ó. Aqui temos o Mercado Livre com 570 Bitcoins em carteira. Então, isso vai mostrando o ativo cada vez sendo adotado de maneira mais forte pelas instituições. E tudo isso todo esse vídeo para explicar para vocês, que é para ficar de olho, né? Independente das altas e baixas do ativo, a gente vem observando que no longo prazo ele vem entregando um retorno significativo para o investidor. E por que não você não ter 5% dos seus investimentos, ou no máximo 10%, em ativos alternativos? Dentro desses ativos alternativos, eu colocaria o Bitcoin como um dos principais. Eu acho que faz todo sentido. E olha só, uma coisa muito importante, no final desse mês, em Las Vegas, vai acontecer a Bitcoin Conference, com a presença de grandes autoridades, tanto do meio político como do mercado financeiro, e isso mostra o quanto esse mercado vem se fortalecendo. Eu vou estar presente lá em Las Vegas nesse evento, trazendo as principais atualizações sobre o mercado cripto aqui para vocês, e tudo isso com um único objetivo:
facilitar a tua tomada de decisão, para você deixar de ser um investidor aventureiro e investir com mais consciência naquilo que faz sentido para o teu perfil de investimento e não do que os outros estão falando aí que pode ser bom ou não para você. A ideia desse canal é trazer conteúdo de qualidade para você conseguir tomar decisões mais inteligentes. Então, se isso tudo fez sentido para você, se vem fazendo sentido o conteúdo que eu venho trazendo aqui para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e deixar também o teu comentário aqui, porque isso é muito importante para a gente produzir cada vez mais. Então, ó, faça isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal.